iniciar o compartilhamento de tela. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as políticas públicas de lazer, mas não no sentido que foi falado ano passado, do que... Espera aí, pessoal, o telefone ainda está acordando aqui. Não no sentido que eu falei semana passada do que é uma política pública, como é que se constrói uma política pública, de quem é a responsabilidade da política pública. Hoje, no sentido de falar assim, por que tem que ter política pública, onde é que está escrito que o cidadão tem direito a isso, né? Tipo, quando a gente vai propor um projeto de esporte e lazer na prefeitura, o que a gente tem que fundamentar lá no nosso projeto para que esse projeto seja aceito, né? A gente tem que escrever lá, né? As leis, por exemplo, que dizem que esse projeto é direito do cidadão. E também trazer alguns exemplos de alguns projetos que existem, que estão ligados ao Ministério do Esporte, né? Agora a Secretaria Especial do Esporte, e que algumas cidades aqui da região foram contempladas. Existem outros programas, né, principalmente nos grandes centros. Se a gente pega o estado do Espírito Santo, por exemplo, a cidade de Vila Velha tem programas próprios, a cidade de Vitória, a cidade de Cariacica. Só que esse não foi meu foco. O meu foco foi pensar políticas de âmbito federal, que são políticas que podem chegar nas cidades do interior. Então, eu trouxe alguns exemplos desses programas, né? Eu mesmo já trabalhei com um programa desse, né? E já fui, vamos colocar assim, aluno, né? Já fui participante, beneficiário de um outro programa, né? Que foi mudando ao longo do tempo. Mas o que é possível perceber é que tem havido uma diminuição das políticas públicas, né? E nós vamos tentar questionar isso um pouco na aula de hoje. Então, a unidade... Aqui a data ficou... Peraí. Não, isso que está certo, está certo. É só a data aqui que está errada, de 29, que eu peguei a apresentação da semana passada. Mas a unidade didática 2, lazer e sociedade, né? Data ali, a data de hoje, 5/6. Na aula anterior, a gente viu o que é uma política pública, como é que se constrói uma política pública, como é que se avalia uma política pública de lazer. Hoje, nós vamos conhecer algumas políticas públicas de lazer, né, alguns programas, porque na discussão sobre projetos, depois que um projeto é implementado, a gente não costuma dizer mais que ele é um projeto, né, porque ele já foi implementado. Projeto é aquilo que a gente está construindo ainda, né? Então, a gente diz que é um programa, né? Então, o programa é a política propriamente dita, né? E identificar as características, né, e a implementação dessas políticas públicas de lazer. Bom, nós temos dois tipos, principalmente, de políticas públicas de lazer que podem ser identificados no nosso contexto, né? Nós temos as chamadas políticas públicas de esporte e lazer, né, o PPEL aqui, e os programas sociais esportivos, né? Esses programas sociais esportivos, eles são muito presentes, principalmente nos grandes centros e principalmente nas áreas mais periféricas, né? Como se fosse uma atenuação das condições de vida precárias nas quais aquela população vive. Independente do tipo, né, independente da identificação, essas políticas públicas tentam construir essa ideia de estado de bem-estar social, né? O estado de bem-estar social é aquele, né, que investe na qualidade de vida das pessoas, né? Então, o lazer estaria colocado nesse campo da nossa vida que pode nos promover qualidade de vida, né? Ou, no caso, pode nos trazer bem-estar. As nações contemporâneas, né, modernas contemporâneas, elas têm tido um forte investimento nas políticas de bem-estar social, né? Aí há uma confusão muito grande das pessoas, né? E principalmente no Brasil, onde a discussão é muito enviesada, se essas políticas de bem-estar social são políticas de esquerda, de direita, se os governos de direita fazem isso, se os de esquerda fazem isso. Eu não vou considerar essa discussão enviesada, não. Vou considerar assim, o que tá na Constituição, o que está dentro da legislação própria, né? Se o governante é de direita ou de esquerda, isso não é importante, porque ele também deve se submeter às leis existentes no país. Se nós considerarmos alguns países da Europa, por exemplo, eles têm um investimento muito forte nessa política, né, e nesse estado de bem-estar social. É claro que as condições que eles têm para fazer isso são outras, né? A organização do país é diferente, a quantidade de população é diferente, a geografia do país é diferente, né?
Entre esses países, por exemplo, um que tem umas políticas muito interessantes é a Dinamarca, né? E a Dinamarca tem pouquíssimos habitantes, claro, né? Comparado ao Brasil, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, e enquanto que a Dinamarca vai ter aí um pouquinho mais de 10 milhões de habitantes, né? Uma dos incentivos, né, que a Dinamarca dá, o imposto lá é muito caro, né? Então não é só o brasileiro que paga imposto, só que eles cobram muito imposto sobre a renda das pessoas, né? Teve um documentário há pouco tempo no Globo Repórter sobre as características da Dinamarca, né? Perdão, pessoal, falei que a Dinamarca tinha cerca de 10 milhões, ela tem 5,8 milhões, né? Arredondando aí 6 milhões de pessoas, né? Enquanto a Suécia tem 10 milhões, a Finlândia tem 5 milhões. Então, eles têm um imposto muito caro, um imposto sobre a renda das pessoas. Aí, no documentário que teve no Globo Repórter, um gari, né, uma pessoa que varria a rua, ela recebia em torno de 10 mil reais por mês. Aí você pensa, nossa, que baita salário. É um salário muito bom mesmo. Essa pessoa pagava 30% de imposto de renda. Aí fala, nossa, que absurdo, a pessoa ganha 10 mil e paga 3 mil reais só de imposto de renda, né? Mas, diferentemente do Brasil, o consumo dessa pessoa ele não é tão taxado, né? O Brasil escolheu taxar muito o consumo. Então, pobre ou rico, quando vai comprar alguma coisa, paga uma quantidade de imposto muito grande, fazendo com que os produtos sejam muito caros. E lá eles preferiram taxar a renda. Mas ao entrevistar essa pessoa, ao entrevistar o que seria o gari lá, né, o funcionário de limpeza urbana, eles perguntaram, mas você não se incomoda de pagar tanto imposto assim? Né, que no Brasil é 27,5%, e lá 30%, né? Eu não me incomodo, eu pago isso porque eu sei que isso vai retornar para mim na forma de políticas de bem-estar social. Né? Então, o que é uma política de bem-estar social? Essa pessoa, no tempo livre dela, ela sabe que ela vai ter um sistema de saúde que vai amparar ela. Ela sabe que ela vai ter um espaço público para praticar uma atividade física. Ela foi educada a praticar uma atividade física e esportiva desde que ela tinha 4 anos de idade. Então, essas pessoas confiam muito nos governantes dela. Então, elas não se incomodam de pagar imposto. Qual é a diferença para o Brasil? Nós não confiamos nos nossos governantes, porque nós sabemos que esse valor que nós pagamos de imposto não retorna para nós na forma de políticas de bem-estar social. Né? De novo, vou falar de Manhuaçu. Quais espaços públicos de esporte e lazer nós temos, né? Em condições adequadas de uso, em termos de questões adequadas, eu falo também sobre a segurança, né? Para a gente poder ir lá e usar quando a gente não estiver trabalhando. Então, são poucos os espaços públicos, são poucos os serviços públicos que estão voltados a esse estado de bem-estar social. Então, como exemplo bem sucedido de investimento em bem-estar social, nós temos os países do norte da Europa, né? Que incentivam muito a prática esportiva desde cedo para que o sujeito tenha ao menos uma prática com a qual se envolver, fique menos doente, gere menos despesa. Né? Assim que as pessoas são educadas, né? Eles têm um controle muito grande sobre o dinheiro público e onde a maior preocupação vai ser esse bem-estar social da sua população. Né? Para vocês terem uma ideia, só Minas Gerais acho que tem uns 20 milhões de habitantes, né? 3 vezes mais do que tem a Dinamarca, né? Sem contar de tamanho. Então é mais difícil organizar um país desse mesmo, né? Os desafios do Brasil são maiores, né? Então, olha, esse bem-estar social, então, isso é conversa de esquerdista, isso é cobrança exagerada do governo, o que é isso? Um governo, quando ele se organiza, ele tem que se organizar a partir de uma Constituição. A Constituição deveria ser o que há de mais sagrado dentro de um sistema de governo, né? Dentro do Estado, vamos colocar assim, porque o governo muda, né? Hoje é um presidente, depois pode ser outro, né? Ao longo do tempo, nós teremos muitos presidentes ainda, né? Hoje é um prefeito, depois pode ser outro, o governador também muda, enfim. Então, o bem-estar, a Constituição deveria ser o bem mais precioso do Estado, né? Então, dentro do conjunto de direitos, né, que está previsto lá na Constituição de 88, há uma referência clara ao esporte e lazer.
né? Então, olha aqui, lá no artigo 217, olha o que está escrito. É dever do Estado, né, fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, né? Direito meu, direito de vocês. Notem que aqui é dever do Estado, não está dizendo que é dever do governo federal. Então, como Estado, nós vamos compreender a instância federal, a instância estadual e a instância municipal, né? Então, o município não pode se esconder e falar assim, mas o governo federal não manda dinheiro. Não é bem assim que a coisa funciona, é um dever do Estado, seja no município, no Estado propriamente dito, ou no governo federal, né? Aí no artigo 3º, né, no inciso 3º aqui lá do artigo 217, ó, o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social, né? Então, o que a gente nota que a nossa cidade está fazendo para nós para poder incentivar o lazer? Né? Então, são muito tímidas as iniciativas, né? E ainda, ó, lá no artigo 6º, tem mais um complemento aqui, ó, são direitos sociais, a saúde, a educação, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, nós temos 3 passagens aqui dentro da Constituição que vão nos amparar sobre a necessidade de haver políticas públicas ligadas ao campo do lazer, né? Ainda, né, como se não bastasse isso, nós temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um documento importante, né, criado lá em 1990, né? Lá no capítulo 4, artigo 59, que vai tratar do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, olha o que está escrito. Os municípios, com apoio dos estados e da União, o que eles vão fazer? Estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Então, é dever dos municípios, né, facilitar essa destinação de recursos para que a infância e a juventude tenham acesso a esses serviços. Novamente, nós vamos perceber que isso é feito de uma maneira muito tímida, né? Consigo identificar muito bem isso na cidade de Manhuaçu. É muito tímido isso. E, às vezes, o município ele responsabiliza terceiros por fazer isso. Em Manhuaçu, atualmente, o Conselho Municipal de Esporte ele está sendo responsabilizado praticamente por ter o protagonismo de propor essas políticas, né? Quando ele deveria ser somente um parceiro. Então, ele que está levando, ele que está organizando as ideias lá para a prefeitura. E não deveria ser dessa forma, né? Continuando, né? No entanto, né, apesar de existirem leis, olha o que esse autor aqui diz, ao norte. A consolidação destes, né, destes artigos, dessas leis, depende da ação governamental, ativa e positiva, através de políticas públicas, né? No caso específico do lazer e do esporte, ainda não foram definidas, né? Ainda não foram definidas em nível nacional as diretrizes, os objetivos, as regras institucionais que devem orientar a efetivação deles, enquanto direitos do cidadão. Então, está dizendo ali que a prefeitura tem que fazer, está dizendo que o Estado tem que apoiar, está dizendo que a União tem que fazer, mas não está dizendo exatamente como isso tem que ser feito. E quando não existem regras muito claras de como deve ser feito, a gente acaba caindo naquela armadilha do qualquer coisa serve. A gente faz um evento meia boca, faz um evento mais ou menos, tira 50.000 fotos desse evento e vai lá e diz que estamos fazendo. Organiza um campeonato de bairro, gasta um dinheiro público com ele, tira 1 milhão de fotos desse campeonato de bairro e vai lá e fala, olha, tá vendo aqui, ó, como é que nós estamos fazendo esporte e lazer na nossa cidade? Aí o Antônio Carlos Bramante, né, que foi citado lá pelo Norte, o que ele vai dizer? Na maioria das vezes em que as políticas públicas de lazer são formuladas, elas não são implementadas. E quando são implementadas, geralmente não resistem aos mínimos critérios de perenidade, particularmente na transição do governo. E aí nós vemos demais nas prefeituras. É muito raro ter um projeto criado por uma prefeitura, e aí quando muda para uma outra prefeitura,
se existe um projeto, ele simplesmente acaba, porque o próximo prefeito quer vir, quer ter um protagonismo e quer colocar uma coisa que seja dele, ou quer trazer um programa que tenha o apoio do deputado dele, né? E isso não tem a mínima relação com o estado de bem-estar, tem muito mais relação com essas tentativas de um partido ou governo ficar se mantendo no poder e ter ali uma marca sua, né? Acaba que eles se apropriam do poder como se a cidade fosse deles, eles vão deixar a marca deles na cidade, né? Isso é um problema, é uma limitação, né? Não é do campo do lazer, mas isso acontece também em outros campos, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde. Quando se troca um governo, acaba que vai lá, anula tudo que o secretário anterior fez, pode ser que ele tenha feito coisas positivas, ao invés de fazer com que haja uma transição, né, para se aproveitar os pontos positivos da gestão anterior e tentar avançar em relação aos pontos negativos, né? Mas isso não é visto nem na saúde, nem na educação, nem na segurança, muito menos no lazer, né? Aí existe o que nós podemos chamar aqui de colonização do espaço público. Eu falei disso semana passada e vou falar de novo com um exemplo agora. Então, o poder público, né, na sua grande maioria, ele tem se perdido, né? Ou simplesmente ele vem sendo omisso, tipo, vou fazer isso aí, não, isso não é minha responsabilidade. Ele tem tirado das suas costas a responsabilidade na sua relação com a promoção do lazer para a sociedade, né? Uma vez, né, que a indústria cultural tem se apropriado e ganhado a disputa da ocupação do tempo disponível das pessoas. Imagine só, né? Eu tenho uma quadra lá no Engenho da Serra, era uma quadra que está ruinzinha nas condições dela, mas é o único espaço público de lazer que tem naquela comunidade. O que é mais atrativo para o moleque, né, que tem 12, 13, 14, 15 anos, às vezes um pouco mais? É ir lá naquela quadra péssima, jogar com uma bola péssima, vai passar o dia inteiro jogando Free Fire, né? Então, às vezes, o jogo eletrônico, por exemplo, ele vem com uma atratividade muito maior, né? Então, a indústria cultural vai lá e ocupa esse tempo desse sujeito de maneira muito mais atrativa do que a política pública de lazer tem ocupado. Isso é culpa do moleque? Não. Isso é culpa do governo, que não consegue fornecer uma política pública que também seja atrativa a essas pessoas, que não consegue educar essas pessoas para usufruir do seu tempo de lazer, né? Então, essa indústria cultural, seja a indústria do videogame, dos filmes, da eletrônica principalmente, ela tem a seu favor a capacidade de construir produtos atrativos, né? Sejam tecnologicamente avançados e que vão satisfazer a necessidade desse grupo de pessoas. Os meus alunos hoje se interessam muito mais por jogar Free Fire, né, para ficar disputando quem chega no nível X ou Y primeiro, do que propriamente juntar para bater uma pelada lá na quadra do bairro, né? Então, isso acaba funcionando como se fosse um pacote personalizado, disponível ao bolso de quem pode pagar por esse tipo de satisfação. O Free Fire é de graça, não é bem assim, porque para jogar eu preciso ter o telefone, eu preciso ter internet para fazer atualização, né? Então, quando eu tenho que me dispor de uma série de recursos para conseguir jogar, então não é de graça, né? Então, os meios que possibilitam o jogo não são gratuitos, né? Então é isso que eu vou chamar aqui de eu não, né? É um sociólogo que chama de a colonização do espaço público pelas iniciativas privadas, porque aí nós acabamos nos vendo na única alternativa que nós temos, que é de pagar, né, de gastar dinheiro para poder preencher o nosso tempo de lazer, porque nós não temos um parque público para ir, nós não temos um espaço público para praticar atividade física e esportiva em condições adequadas de uso, então eu gasto dinheiro para preencher o meu tempo livre, seja com um programa de TV, seja com um programa de internet, seja com é, acesso a outros bens culturais, como cinema, teatro, né, porque isso não é fornecido pelo poder público, como poderia ser, né? Aí, ainda sobre essa colonização do espaço público, né, o Nelson Carvalho Marcelino ele vai relatar que a iniciativa pública, né, baseada só no senso comum, que é um problema, deveria ser baseada nos critérios científicos, ela tem atribuído, né, ela tem atribuído às políticas públicas de lazer uma concepção utilitarista. Tipo assim, eu vou fazer um projeto social esportivo lá na quadra do bairro do Engenho da Serra. Mas para que serve isso?
né? Como se tivesse que ter uma utilidade para agora, e não é bem assim. Às vezes o sucesso de uma política dessa, ela só se concretiza a longo prazo. Como é que ela vai se concretizar a longo prazo se quando chegar o próximo prefeito o projeto vai acabar? Então vejam o tamanho do problema. Faltando na necessidade a sua relevância, pois por outro motivo talvez não existisse. Então, tipo assim, lá no Engenho da Serra, nós temos um problema do envolvimento dos jovens com droga. Então, vamos botar um programa social esportivo lá para que eles não se envolvam com droga. Não, não vamos botar um programa social e esportivo lá porque é direito daquelas pessoas acessarem esse programa, não porque tem muita gente envolvendo com droga. Porque também tem muita gente envolvendo com droga no centro da cidade, onde os adolescentes e jovens têm dinheiro para poder comprar droga. O que nunca é dito. A gente vai botar um programa social esportivo no centro da cidade também, para afastar o jovem rico da droga, né? Tinha uma conversa com um amigo que é agente penitenciário aqui em Manhuaçu e ele vem de Muriaé. E aí, na época que eu estudava em Muriaé, eu já conhecia ele de lá, e a gente falando assim, as características, né, de Muriaé para Manhuaçu. Muriaé é uma cidade que não tem uma distribuição de renda tão grande quanto aqui. Lá a coisa está mais concentrada na mão de poucas pessoas. E aí, quando ele vem para Manhuaçu, ele percebe que tem muita gente que tem um pouco mais de dinheiro do que a média. E aí, o que que isso leva? O jovem aqui se entrega mais à droga. Por quê? Porque ele tem dinheiro para comprar droga, né? Então, principalmente aquele jovem filho de algumas famílias que tem um pouco mais de recurso financeiro. Só que quando a gente vai falar de programa social esportivo para combater a droga e a violência, onde é que a gente vai botar esse programa? Lá na periferia, porque a gente acredita que é lá que está o problema. E não é só lá que está o problema. Nessa direção, então, o autor vai enfatizar que quando não há uma política de lazer, né, voltada para a formação mais consciente dos sujeitos, o espaço que o lazer deveria ocupar na sociedade, nessa forma, ele vai ser rapidamente absorvido por um tempo de um mercado consumista. Então, o sujeito vai acabar preenchendo esse vazio que o lazer deixa com o consumo, que a gente viu que não tem nada a ver com lazer, que na proporção da indústria cultural ocasiona o que o autor denomina de esvaziamento da memória cultural, onde o tempo e o espaço das manifestações culturais se convertem em produtos e tendências comerciais. Então, ao invés de bater bola lá na quadra do bairro, o moleque vai jogar Free Fire. Ah, mas o Free Fire também é um interesse cultural do lazer. Ele também é, mas ele não pode ser o único. É preciso que esse sujeito se envolva com as práticas culturais que sempre fizeram parte da sua comunidade. Né? Quando é que ele vai ter contato com aquilo que a sua comunidade sempre valorizou? Será que a escola vai ser o único lugar que ele vai ter contato? Quando ele sai da escola, ele não terá mais contato com nada disso? Seja com as práticas esportivas, seja com as formas de dança, seja com as bandas de música que vão ter na sua comunidade, seja na igreja ou fora dela. Quando é que esse sujeito vai ter contato com isso se a única ocupação de tempo dele está localizada no Free Fire e no consumo de outros produtos e serviços? Esse slide não deveria estar aqui não, tá? Depois eu vou disponibilizar o correto lá para vocês, vou editar e salvar de novo. O esporte e o lazer, então, enquanto direitos, né, das pessoas. Ó. O lazer e o esporte eles são direitos humanos que devem ser assegurados a todos de maneira igualitária, sem qualquer distinção. Né? Todavia, não vai custar a gente lembrar que grande parte desses direitos não são exercidos plenamente pelo cidadão. Então, vamos imaginar, o cidadão ele tem direito à educação, ele tem direito à moradia, ele tem direito a lazer, mas será que as pessoas estão conseguindo acessar esses direitos de maneira igualitária? Pouco provável. A Constituição diz que é para tratar todo mundo de maneira igual, mas as mulheres ganham o mesmo salário que os homens, os negros, eles são tratados da mesma forma que os brancos? Não, né? Nós estamos vendo aí uma tempestade de protestos pelo mundo, até mesmo nos Estados Unidos, né, que é o sonho de consumo de organização social de muita gente, a gente está vendo tanto de problema que tem naquela sociedade, né, que coisas que se acontecesse aqui também indignariam a gente de alguma maneira, né? Os entraves, então, para que o cidadão brasileiro exerça ou acesse aquilo que é direito seu, eles podem ser enumerados, né? Desde o direito ao salário igual, em que estudos demonstram a existência, né, entre homens e mulheres, até o direito à educação, quando se percebe que os índices de alfabetização e de escolaridade em regiões norte e nordeste no Brasil não são os mesmos das regiões sul, da região sudeste.
mesmo o governo federal cuidando disso. Em virtude disso, então, né, o Ministério do Esporte ele cria algumas políticas públicas de lazer. Né? Que políticas públicas são essas? Né? Como é que a gente pode identificá-las e saber se elas podem ou não estar presentes na nossa cidade? Um desses programas é o programa Segundo Tempo. Né? Até um pessoal da sala aí trabalhava com o programa Segundo Tempo. O Hugo trabalhava com ele. Né? No fundo, o que é o programa Segundo Tempo? Então, a Política Nacional de Esporte, vejam bem, existe uma Política Nacional de Esporte, isso está presente em documento. Considera que o esporte, né, o esporte é uma condição para o desenvolvimento humano, né? É frequentemente negado, principalmente as camadas sociais de baixa renda. Como que ele é negado? Se dentro da comunidade eu não tenho um espaço público para a prática esportiva, então automaticamente eu nego o direito àquelas pessoas de poder praticar esporte. Ao mesmo tempo, o espaço público às vezes não adianta, eu preciso também ter um serviço público de esporte para organizar a prática esportiva naquela comunidade. Então, não adianta botar a construção lá, senão as pessoas não vão saber como usar e o que elas vão fazer a médio e longo prazo é quebrar tudo aquilo. Então, com esse entendimento, por meio do principal programa do Ministério do Esporte, que busca vivência e iniciação esportiva educacional, o programa Segundo Tempo, a Secretaria Nacional de Esporte Educacional, né, do Esporte, do Ministério do Esporte, busca responder às demandas sociais geradas num momento histórico de garantia e de ampliação de um conjunto de direitos constitucionais. Né? Considerado o programa estratégico do governo federal, o programa Segundo Tempo é destinado a democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte educacional. O esporte educacional é aquele que tem finalidade educacional. Não é o campeonato de bairro, não é o campeonato municipal, não é o campeonato regional. Também não são as competições que tem de corrida, nem de outras modalidades. É esporte que tem estritamente finalidade educacional. Os jogos escolares poderiam ser um exemplo desse aí, tá? De esporte educacional. Não é porque ele é feito por alunos, não, é porque a finalidade do GENG é estritamente educacional. O segundo tempo é destinado, então, a democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte educacional. O objetivo principal é democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade. Né? Então, parece que a qualidade está sendo um pouquinho esquecida, né? Considerando a estrutura das escolas, como forma de inclusão social, ocupando o tempo ocioso de crianças. Né? Então, o tempo ocioso compreende-se o tempo fora da escola, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. A situação de vulnerabilidade social aqui é aquela situação onde o sujeito está mais sujeito, o indivíduo está mais sujeito a sofrer alguns tipos de violência, seja por droga, seja destruturação familiar. Programa Segundo Tempo, né, no programa Mais Educação. Né? O programa Mais Educação é um programa um pouquinho diferente. Né? Nesse sentido, o esporte, então, como expressão de cultura, ele é um ele é um fator de desenvolvimento humano, da mesma forma que o programa Segundo Tempo prevê. Né? Ele não pode prescindir dessa produção humana representada pelas atividades de esporte e lazer, especialmente pelo caráter lúdico, ou seja, o prazer, diversão, né? E pela atração e fascínio que exerce sobre as crianças e adolescentes. O Ministério do Esporte, então, em parceria com o Ministério da Educação, na perspectiva do programa Mais Educação, pretende, com a implementação da proposta, ampliar o programa Segundo Tempo para promover o acesso ao esporte educacional, tendo como foco a intervenção dentro das instituições de ensino de educação básica. Então, esse programa aqui, ele fazia, entre outras coisas, fornecer dinheiro para que as escolas adquirissem material esportivo, né? Na minha escola, por exemplo, a gente tem um tatame porque foi financiado pelo programa Mais Educação. Essa verba vinha do governo federal. Agora continua vindo, mas de uma maneira um pouco mais tímida do que vinha anteriormente. Né? Então foi possível buscar aquisição de outros materiais lá, só que eu não sei se esse dinheiro já chegou. Né? Então, enquanto o programa Segundo Tempo buscava ocupar o espaço fora da escola, o programa Mais Educação visava ocupar o tempo dentro da escola. Aí vejam bem, esse tempo ocupado dentro
da escola é um tempo ainda fora da educação física, né? Não é a aula de educação física que está sendo colocada. Então, além da educação física, o sujeito teria acesso via programa Mais Educação. E ele era custeado com a verba do programa Segundo Tempo. Outros projetos sociais esportivos, né? A parceria firmada, então, entre o Ministério do Esporte e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente vai possibilitar também a captação de recursos, né? Incentivo tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, né? Empresas, que vão poder direcionar suas doações nos projetos sociais esportivos, né? Aprovados de sua preferência por meio, né, de depósito em conta específica do Fundo Nacional para Criança e Adolescente, conforme disposto no artigo 260 do Estatuto da Criança e Adolescente. Isso aqui funciona como? Né, no momento que o sujeito vai declarar o seu imposto de renda, ele pode destinar 3% do valor do seu imposto de renda a projetos sociais, né? E esses 3%, ele vai lá e escolhe um projeto ao qual ele quer fazer a destinação desses recursos, né? Nesse sentido, então, da destinação dos recursos, uma coisa a se ver é como que está, que tipo de projeto pode ser identificado lá naquele momento de fazer a escolha, né? Imagine, por exemplo, um grande produtor de café da sua região que declara imposto de renda, se a gente pudesse convencer essa pessoa a destinar para um projeto social esportivo nosso, da nossa cidade, 3% do imposto de renda dele. Imagina se a gente pudesse convencer as 10 pessoas mais ricas da nossa cidade a destinar para esse projeto a os seus recursos, né? Desses 3% do seu imposto de renda. Então, é uma questão a se pensar, né, para fomentar, porque a maior carência desses projetos é financeira, né? É o financiamento. Se a gente pudesse buscar esse financiamento próprio, isso poderia ajudar bastante. E por último, né, por último mesmo, tem o programa Esporte e Lazer na Cidade, chamado PELC, né? O PELC existe no Brasil inteiro. Para desenvolver, então, uma proposta de política pública e social que atenda às necessidades de esporte recreativo e lazer da educação, então não é com fins competitivos, a Secretaria Nacional de Esporte e Lazer, né, do Desenvolvimento de Esporte e Lazer, né, do Ministério do Esporte, criou o chamado PELC, né, o Programa de Esporte e Lazer na Cidade. O PELC, na sua essência, então, ele deve buscar proporcionar a prática de atividades físicas, jogos e brincadeiras que envolvam todas as faixas etárias, não só crianças e adolescentes, as pessoas com deficiência, estimula a convivência social, a formação de gestores e lideranças comunitárias e fomenta a pesquisa e socialização do conhecimento, contribuindo para que o esporte e o lazer sejam tratados como políticas públicas e direitos de todos, né? Ele foi criado em 2003, né? E o problema gerador que ainda justifica a sua existência ainda é a desigualdade de acesso ao esporte e lazer por uma parcela significativa da população brasileira. Muitas vezes porque ela não tem condições de pagar por isso. Então, é mais uma necessidade para a implementação de programas que estejam além do poder financeiro das pessoas. Todos esses são programas ligados ao Ministério do Esporte, né? No entanto, nós ainda podemos ter políticas estaduais próprias, né? Como eu citei que o Espírito Santo tem, né? Normalmente essas políticas estão concentradas dentro dos seus grandes centros, e também o município pode ter uma política municipal própria de esporte e lazer. Cabe a gente questionar os nossos candidatos a vereadores e prefeitos quais são as políticas públicas que eles pretendem implementar no campo do esporte e lazer. Isso aqui vai dar um nó na cabeça deles, porque a maioria deles não tem noção do que significa, muito menos conhecem a legislação. Bom, o Henrique me cobrou para fazer uma coisa com vocês, pessoal, e eu queria pedir para vocês, eu deixei aberta a aula do dia 22 e a aula do dia 29 até domingo às 23h59. Então, para